Oi pessoal, tudo bom? Continuando a saga, um rumeno no Brasil. Isso. Então, eu tava contando No último vídeo? sobre minha saída, minha fuga, não, do grupo dos jogadores lá que nós jogamos no Liga dos Campeões e o que aconteceu comigo depois. Então, no dia, esse foi na quinta-feira à noite, quinta para sexta, que eu fiquei naquela estação de trem. Depois eu passei a noite na rua junto com prostitutas, mendigos e aquelas coisas, não? E depois, 8 horas da manhã, abriu esse como se chama? Police station? Estação de polícia. Não, estação, como fala? Posto de polícia. Posto de polícia, não? E eu cheguei lá, entrei e o rapaz que estava lá, o oficial que estava lá, perguntou em alemão para mim da minha situação, não? O senhor sabia falar alemão? Não. Então eu falei para ele, parlez-vous français, do you speak English? Eu não sabia o que falar. Ele falou, não, me deu umas cortadas em mim, sabe? Eu falei, ai, o que vai acontecer comigo, sabe? E ele estava preenchendo uns papéis lá, com eu em pé na frente dele, mas sem poder se comunicar, não? Então eu estava assim, foram uns 2, 3 minutos que muito difícil, porque eu não sabia, horas. Então, horas porque eu não sabia o que vai acontecer, não? E do lado dele tinha o jornal do Vienes, não? E na foto do jornal, adivinha quem que estava na fotografia? Você? Eu estava na fotografia. Não acredito. Disputando uma bola com um rapaz. Ah, tá. Não? E porque é jogo importante, jogo Sim, dos campeões, né? Tudo isso. Então, quando eu vi aquele negócio, olhei uma vez, olhei 2 vezes, falei, sou eu aqui, sabe? E eu falei para ela, mostrei para ela, it's me. Não? E ele mudou de água para vinho. Falei, é? E começou a falar inglês comigo, sabe? Ai, que filha da mãe. E começou a falar inglês, e nós viramos grandes amigos, e não sei mais o que, sabe? E eu morto do cansaço, porque eu não dormia a noite inteira, aquela ansiedade, você não sabia o que vai acontecer com você, não? Porque voltar para a Romênia, eu estava morto, não? E ele falou, pegou meus dados lá e falou, então, fica nessa sala do lado, não? Sala do lado tinha aquelas cadeiras de escola, sabe? Eu fiquei assim, eram umas 9, 9:30 da manhã, fiquei lá até 3 horas da tarde, sem comer, sem nada, não? Cochilando. 3 horas da tarde. Você tinha dinheiro? Eu tinha $500 comigo. Mas eu não sabia se posso sair, não posso sair, sabe? Fiquei lá. E depois chegou um rapaz, bateu na porta e me mandou entrar numa van fechada, sem janela, sem nada, não? E tinha mais 4 pessoas dentro da van. Homens e mulheres? 3, nós estamos em 5, 4 homens e uma mulher. Uma mulher na faixa de 50 anos na época. E eu perguntei, de onde você é? Um fala que era Yugoslavo, outro falou não me lembro o quê, e esse daqui não respondia a mulher, sabe? Mas também, né? Imagina o medo dela só com um homem. Também, não? E nós fomos, andamos, na minha cabeça era assim, eles vão me levar para o aeroporto, eles vão me colocar de novo dentro do avião, vai me mandar para a Romênia, estou morto, o que eu vou fazer? O que eu fiz com a minha vida? Eu tinha 25 anos, não? E sem falar com o vovô e com a mamãe e o papai? Não falei nada. E cheguei finalmente, 1 hora de viagem mais ou menos, eu vi um portão aberto, igual em Drácula, sabe? Abriu o portão, não estava vendo nada, era tudo fechado. E chegamos nesse lugar e abriu o portão e nós descemos, não? E era o campo de refugiado. O campo de refugiado, mais ou menos do jeito que está o Dom Inácio aqui. Uma escola, né? Uma escola alta, uns 6 andares, muito grande, espaço muito grande e tudo mais, não? E entramos, eles colocaram nós na quarantina. Quando era sexta-feira,
Lá, meio-dia, fechava tudo na Áustria, naquela época. E colocaram nós dentro do quarantina, no último andar, sabe? Então, estava nós 5 e estava mais um pessoal lá. Nós tínhamos uns 15, sei lá, só que era aquele andar imenso, vários quartos e tudo mais. E, de repente, 1 hora depois, 2 horas depois, eu escuto alguém chamando o meu nome, sabe? E quando eu olhei da janela lá embaixo, tinha uns 50 rumenos lá, que tinha ido no jogo. E que descobriram que o senhor estava lá, era tipo fã. Descobriram, não sei como, que eu estava lá, sabe? E eles começaram, Cris, não sei o que, bababá, sabe? E o que você quer comer? Falei, o que eu quero comer? Não, que eles deram, sabe aqueles... Snacks. Aquelas panelas de alumínio, assim, sabe? Sim. Então eles davam comida assim de... Marmita. Como se fosse de prisão, sabe? Assim. Mas tinha comida, não? Sim. E então eles falaram, o que você quer comer? Mais felicidade que você está aqui, que lá, sabe? Ninguém entendia nada dos outros, sabe? Sim. E eu falei, você quer cerveja? Quero cerveja também. E ele, olha a loucura, eles pegaram salame, creme-wurst é um cachorro quente específico deles lá, pão fresco, subiram no telhado, Pode passar. Subiram no telhado e soltaram uma cesta com cerveja portuguesa, porque era o último andar, não? Então ficou mais fácil para eles. E fizeram isso, sabe? E o senhor dividiu com a galera que estava lá? Não me lembro se eu dividi, o que foi, mas eu fiquei lá sexta, sábado e domingo, não? E na segunda-feira... Não, mas peraí, que loucura, você estava dormindo num quarto com um monte de gente, de tudo quanto é canto do mundo. Era desse jeito. Desse jeito. E você dormia com as suas coisas, panela, no armário? Não, nessa quarentena era pouca gente, não? Certo. Então tinha a opção de dormir onde você quiser, porque era vazio. Agora, na segunda-feira, depois de entrevista que eu teve, que eles pegaram a prentas digitais, que eles queriam saber detalhes, por que eu fugi, bababá, depois nós descemos normal, onde todo mundo estava, só que tinha mais de 5.000 pessoas nesse lugar. Eram quartos igual sala de aula, de 50 pessoas. Tinha aqueles bunk bed. Bunk bed é essa cama de metal, tipo de cadeia. De caderno de militar, sabe? Então tinha um armário de metal e essa cama, cada um. Só isso que se tinha. Mas você não podia ter nada, porque eles quebrava aquele cadeado, sabe? Roubava tudo. Não. E aí você tinha, tipo assim, você pagava alguma coisa para estar nesse lugar? Não pagava nada. Nem a comida, nem nada? Não, estava tudo por conta do Cruz Vermelha, não? Que eram os gerentes desse campo de refugiados. O campo de refugiado era um lugar que os grandes... igrejas do mundo estavam ajudando, tá? Por exemplo, pentecostal, católica, ortodoxa, o World Council of Churches, todas essas, não lembro agora assim de cabeça, mas tinha umas 7, 8 tipos diferentes de igrejas. E por quê? Porque eles acolhiam essas pessoas. Por exemplo, eu fui acolhido e eles pagaram minha viagem para os Estados Unidos, só que eu teve que pagar mensalmente para eles, e eles convidavam, foi assim que eles recrutavam a gente, sabe, para ir na igreja deles. Eles te ajudavam nessa parte e você teria que ir na igreja e ajudava os outros, aquela coisa. Foi um negócio muito, muito interessante, essa Cruz Vermelha, os americanos que estavam gerenciando tudo isso, sabe? E essa foi minha primeira vez que eu estava dentro, junto com todo mundo, foi num quarto de 50 pessoas, sabe? Só que toda hora... Era muito rotativo. Era muito rotativo. Muita gente eram colocados no transporte, então ele liberava. Então, você conhecia uma pessoa aqui, uma pessoa lá de 50, eu fui por 20. Do 20 eu fui pro 10, de 10, os últimos 2, 3 meses eu fiquei com 3
mais 2 pessoas dentro do quarto. Então, quem que era veterano, sabe, como se fosse, você dava melhor dentro do campo de refugiado. Ô, Dere, e é uma loucura, tipo, Então, existia, que a galera morria lá, a galera matava. então, o campo de refugiados naquela época era uma ilha do ninguém. Porque o pessoal que estava lá tinha saído do país deles. Então, o pessoal que estava lá não tinha país. Certo. Ninguém queria voltar para o país. E a maioria não tinha ainda um destino. Então, nesse período, você estava como se fosse um ninguém. Você não aparecia em nenhum lugar. Sim. Então, muitos crimes aconteciam. É uma loucura, estava dentro do campo de refugiados. Só que a polícia austríaca não queria se envolver. Então, porque era muito droga, muita bebida, muitos homens juntos, brigavam, sabe, aquelas coisas. Então, o que era? 2 segundos, faca ou sei lá o que, sabe? E como a polícia não queria se envolver, que polícia, salvava o corpo então, sabia que, todo mundo sabia que a polícia não queria saber disso e era cada vez pior, sabe? E então você teria que trancar, 9, 10 horas da noite trancava lá para... Você ouvia gritos, você ouvia tudo isso, sabe? Mas não podia sair, não, era um período complicado lá. Outro dia estava vendo poço de sangue, sabe? Essas coisas. Então, essa era, na época, era desse jeito. Eram 5.000 pessoas onde eu estava. Só que eram assim, iugoslavo, russo, tchecoslovaco, húngaro, rumeno, tudo que era do leste europeu, que era tudo comunista, sabe? Fugia do país deles e estava aqui. Então, por exemplo, os albaneses naquela época. Os albaneses eram em menor número, os albaneses no campo de refugiados. Sim. Mas a fama deles... É porque a máfia... A máfia albanesa era... Bom, você viu lá em Missa, né? Enfrentando, né? Mas os albaneses eram muito bravos, muito violentos, sabe? Então, onde eles passavam, todo mundo abria ala, sabe? Sim. Os russos eram uns 500, os rumenos eram uns 200, os búlgaros não sei quantos. Esses daqui eram poucos, mas eu medo, tá? Ô, Dere, e nesse meio tempo você não tinha conseguido falar nem com o seu pai nem com a sua mãe? Não, depois que eu desci, da quarentena. Depois, na segunda-feira que eu desci da quarentena, eu fiquei várias horas para poder falar com os seus pais sabiam que você estava pretendendo fugir? Foi uma surpresa para eles? Então, como na Romênia era aquela situação que você não pode falar nada nem com o teu irmão, sabe? E eu evitei de falar para meus pais. Sim. Eles tinham uma ideia, mas você estava infeliz? Assim, pelas minhas falas, para não sei mais o que, sabe? Mas... nem meus pais, aí, nem ninguém. Quando o seu time voltou, que você foi considerado traidor da nação, foi eles voltarem e todo mundo descobriu que o senhor tinha fugido. E aí, o senhor perdeu a sua cidadania quando se tornou traidor da nação. Meus avós devem ter ficado loucos, né? Meu pai foi preso, não? Meu pai ficou 2 dias, 3 dias na prisão, eles apertando ele, quem que foi, quem que ajudou, como que foi, por meu pai não saber, esse era mais ou menos o meu pensamento, que eu sabia que ia acontecer isso, por meu pai não saber, ele aguentou e eles não tiveram o que fazer, teve que eliminar ele, porque ele não tinha... Liberar ele. Porque na Romênia eu tinha 2 apartamentos, não? Dos meus pais e meu. E eu ficava sempre com meus pais. Sim. No meu apartamento eu só ia quando tinha uma mulher na jogada. Um negocinho acontecendo, sabe? Mas o resto eu ficava nos meus pais. Então, como eu tinha endereço fixo diferente dos meus pais, então liberou eles mais fácil, entre aspas, sabe? Mas meu pai sofreu, foi mandado embora do serviço, aquelas coisas, sabe? E eu fui declarado traidor do país em 82. Só que em 89, quando o governo mudou, quando o comunismo foi embora, eu virei herói do país, sabe? Então mudou.
Você vê, um dia de um jeito, outro dia de outro, não? Então foi assim. Quando eu cheguei, desci da quarentena, eu fiquei junto com todo mundo, eu comecei a falar com meus pais, só que eles estavam cortando a ligação. Ah, tá. Então, os rumenos, não? Porque eu te falei a telefonia para telefonia, e era muito difícil de eu manter contato. Só que essa foi assim, uma vez, 2 vezes, 3, 5, 10 vezes, 15ª vez eles desistiram e deixaram você. Que não, para conversar, a conversa não era nada, só queria saber como eles estavam, como que eu estava. E meu pai sempre falou, não fica na Europa, porque eles estão mandando gente para te matar, sabe? Por isso que eu fiquei quieto, eles vieram me entrevistar para falar mal, sabe, do país, não sei mais, eu fiquei quieto por causa dos meus pais. Eu não queria criar nenhum tipo de problema com meus pais. E o senhor teve algum episódio, enquanto os 8 meses que o senhor ficou nesse campo de refugiados, algum episódio de alguém tentar te matar? Então, eu sempre saía junto com os outros, sabe? Eu evitava sair sozinho, sabe? Então, eu não saía do campo de refugiados para tomar uma, para não se marcar, sempre saía, jogar bola, tudo isso, sabe? Eu sempre tinha turma. Mas tomava com que dinheiro? Você arrumou trabalho? Então, quando esse dinheiro que eu tinha acabou por causa dos telefonemas que eu estava dando, eu comecei a sair 5h30 da manhã na frente do campo de refugiados para trabalhar como diarista. Então, os austríacos chegavam lá e falavam assim, eu preciso de 5 pessoas para a limpeza. Então, você ia, pagava por dia, sabe? Depois eu trabalhei numa fazenda para colher pêssegos. Depois eu trabalhei numa outra fazenda para plantar apples, como que é? Maçã, árvore de maçã, essas coisas, sabe? Então, foi assim uns 2 meses até que eu comecei a trabalhar no escritório, que é outra história que eu vou contar para vocês daqui a pouco. Bye, bye!